No texto estudado, né, algumas questões são postas para reflexão sobre narrativas. O que são essas narrativas? Né? Para que servem? Será que em todo mundo elas existem? As pessoas estão acostumadas a contar histórias, né? Sobre o quê? São questões para nossa reflexão. Qual a importância delas para o sujeito, né? Para a língua? Qual a estrutura dessas narrativas? Quais os elementos, né? E em Libras, língua de sinais, como é que é a estrutura dessas narrativas? Né? Eu lembro que eu perguntei, e os animais? Eles contam histórias? Ou isso é uma característica do ser humano? Outra questão interessante é que as narrativas, para contá-las, nós selecionamos, né, algo da nossa existência, algo que nos fala, que nós achamos relevante. Então, nós retiramos, selecionamos as informações. E se outra pessoa vai contar essa mesma história, então vai de acordo com as crenças, com a visão de mundo, com a experiência dessa pessoa, né? Isso é bem interessante para refletir. E é mais uma característica das narrativas. Para que essas narrativas? Qual a função, né? De refletir, será? De refletir sobre os acontecimentos. Ela pode nos auxiliar, né? A entender, né? Então eu vou contar uma história e eu vou entender essa história, esse acontecimento passado, tá? Então, no momento que eu estou pensando nesse acontecimento, né, de acordo com o contexto atual, né, anos depois de ele acontecido, horas depois, então será que minha opinião sobre esse acontecimento vai ser a mesma? Será que eu vou contar da mesma forma de uma pessoa, né, que viveu na época do acontecido? Então, um surdo e um ouvinte, se for contar uma história, será que vai ser a mesma história, né? Sobre família, será que eles vão ter uma mesma forma de passar um acontecimento? Sobre escola, então são visões de mundo diferentes que podem influenciar, ou a história pode sair a mesma, né? Vai depender do sujeito. Outra questão importante, né? Exemplo, estou lá falando sobre uma temática de acordo com o meu entendimento, com o meu estudo. Sobre surdos, mas é interessante que o surdo também se coloque de acordo com o pertencimento àquela causa, né? Que ele tem um espaço de fala, ele tem uma relação mais íntima com a temática. Então eu vou acabar aparecendo nesse texto, nessa contação, nessa narrativa. E aí a gente percebe o narrador, né, na história. E a gente compartilha as informações com o outro, troca as experiências. Outra questão é sobre a oralidade. Oralidade primária, tá? Então, antes de existir o registro escrito, as pessoas se comunicavam apenas pela fala oral ou por mímica, gestos. E depois surge a escrita. Então, não existia esse registro. Tá? Então, é aí que o texto fala em oralidade. Não confundam, tá? Com a questão da oralidade versus língua sinalizada. Quando o texto fala em oralidade, é sobre não ter registro, tá? Escrito, não existir.
como na época que as pessoas, né, só se comunicavam quando se encontravam, e aí vários dados, né, sobre a história, sobre a narrativa ia se perdendo, a história ia mudando. E hoje a gente tem esse registro que proporciona mais fidelidade, de acordo com o que está lá registrado, né? Então, escrito, vídeos também, né? A gente tem essa forma de registro, né? Filmagens, tá? Tanto para línguas de sinais ou línguas orais, né? Antigamente a gente não tinha isso. Então, isso foi evoluindo, né? Surgiu a escrita. Antes as pessoas tinham a dificuldade de lembrar, né, dos fatos. Então, careciam desse registro, né? Como a história de Jesus, então foi registrada na Bíblia, é um documento histórico. Ah, se não existisse a Bíblia, né? Então muita coisa ia se perder, né? Foi há muito tempo atrás que aconteceu. Então é importante esse registro. Mas cabe diferenciar, né? O texto trata de oralidade, não existir o registro escrito, tá? Diferente do que acontece nas línguas de sinais. E aí, o texto fala sobre esses acontecimentos, a narrativa fala sobre isso, sobre os eventos, né, que acontecem, as ações, né? E aí a gente analisa tudo isso e vai contando de acordo com nossa percepção, né? Nosso raciocínio, tá? Então a língua nos ajuda a entender a vida, as experiências, as metáforas, né, nos ajudam a ter uma visão melhor das coisas, tá? Então eu vou contar uma história, eu vou refletir sobre ela e eu vou pensar, descobrir fatos que eu não enxergava. Então a língua ela nos ajuda nesse processo. Então o texto ele fala, né, da linguística cognitiva. E aí nessa área fala sobre uma teoria, né, que não sei o sinal, tá? Então a teoria dos espaços mentais. E ela fala em 3 espaços, tá? Quais os nomes desses espaços? Então, o texto ele fala, né, relaciona a temática das narrativas a Libras e fala que nessa área da linguística cognitiva, da cognição, então relacionando essa área, então nossas experiências vão se dando ao longo da vida, né, os acontecimentos, e a gente pode rememorá-los e ir analisando esses fatos, enxergando com mais clareza, vamos dizer assim, questões abstratas, entendendo melhor. Porque nós já vivemos experiências semelhantes e aí conseguimos comparar e entender melhor essas experiências. Então o ato de contar, de narrar essas histórias, nos ajuda a compreender a vida,